Hoje vou responder a uma das questões que mais me fazem. Liliana, afinal, como é que tu preparas as tuas entrevistas? Liliana, como é que tu sabes o que é que tens de perguntar? Se também estás curioso, se estás curiosa sobre estas questões, anda daí e vem. Se estás curioso ou se estás curiosa sobre estas questões, anda daí que eu vou dar resposta neste episódio. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Liliana, mas como é que tu fazes quando a conversa foge do guião? Liliana, como é que tu consegues que o convidado realmente interaja contigo e cria uma conexão? Eu vou revelar também a resposta a estas questões. No fundo, todas estas questões estão relacionadas com um facto muito importante. Antes de partilhar contigo qual é que é o meu método, que método é que eu uso realmente aqui para não fugir ao guião, para dar oportunidade para o convidado falar, para realmente me preparar, eu quero aqui partilhar contigo algo muito, muito importante, que uma entrevista não é uma conversa. Uma conversa é muito orgânica, flui para onde flui, não tem a obrigação de chegar a lado nenhum. No entanto, um podcast de entrevista, que eu também gosto de chamar de conversa, pela naturalidade, não pela falta de organização, porque um podcast de entrevista tem um intuito e tem um ouvinte do outro lado que investiu o seu tempo em ouvir. Então, o ouvinte precisa de sair com algo, com uma ideia, com uma perspectiva, com uma ferramenta, com uma emoção, qualquer coisa. Então, há aqui um ponto importante. A entrevista não precisa de ser rígida por causa disso. Não, tu é que tens de saber, enquanto entrevistadora, qual é que é o caminho, por onde queres levar o teu convidado. E esta consciência separa uma entrevista memorável de apenas uma conversa simpática, ok? Mas, partilhando aqui exatamente como é que isto se processa. Tudo começa antes, muito antes. Começa com uma pesquisa. Quando eu confirmo realmente aqui o convite, quando há essa confirmação do convite, há sempre uma pesquisa. E não é preciso ser uma pesquisa super exaustiva de saber tudo, o nome do pai, do gato e do periquito. Não, é uma pesquisa estratégica, ok? Ou só leio episódios, artigos, entrevistas que o convidado já deu. Para quê? Para não repetir o que já foi dito, para perceber o que é que ainda não foi perguntado. E neste aspecto a inteligência artificial ajuda muito. Procuro o que nunca lhe fizeram sobre aquela pergunta e ajudo a que algo que ainda não foi aprofundado seja aprofundado. E é aqui que está o ouro, é aqui que faz a diferença. Depois faço uma lista de 10, 15 perguntas possíveis. Sei que não vou fazer todas, sei que não vou ter tempo para isso, mas isto dá-me segurança e ajuda a que a conversa possa fluir da melhor forma, ok? Então, tendo isto em conta, uma entrevista não é feita de qualquer maneira. Também não é um guião de palavra a palavra, não, mas tem uma estrutura e obedece a 3 momentos. O primeiro momento é um momento de entrada, é um momento de aquecimento, por assim dizer, onde vamos criando aqui conforto para que o convidado e o ouvinte fiquem mais confortáveis. É nesta altura que eu faço estas primeiras perguntas que eu sei que o convidado sabe responder bem e que está mais à vontade, para que no segundo momento venha a parte principal do desenvolvimento, o núcleo. É aqui que está o valor, aqui é que acontecem as perguntas mais profundas, aqui é que aparecem as perspectivas que desafiam e aqui é o momento principal. Aqui diria que poderíamos durar 20, 30 minutos. E no final, não há um eixo abrupto, não. Há uma pergunta de pré-encerramento e depois há uma pergunta de encerramento que quase que funciona para todos os episódios. E aqui deixo também espaço para que o convidado possa fazer as suas partilhas, ok? Eu acho que é simpático também de alguma forma. Depois, o que é que acontece quando
convidado sai do guião, que isto acontece quase sempre, não é? Quando a conversa foge um pouco do guião, no fundo, tu tens duas hipóteses. Ou segues por ali, ou então trazes de volta o convidado de forma simpática, sem brusquidão, ok? Como uma ponte. Então, voltando à conversa sobre isto. Então, e voltando aqui atrás um bocadinho, eu ainda queria explorar contigo aquele ponto. E começas a reencaminhar o convidado. A chave é nunca perderes de vista o ouvinte e estares muito presente. Tens que estar muito presente a fazer a entrevista. Caso contrário, vai ser uma grande complicação. E não te esqueças que quem está do outro lado também está a ouvir a conversa. Por isso é importante também teres o teu ouvinte na tua cabeça. Ok? Isto faz aqui toda a diferença. Pois, aquela pergunta de como é que, Liliana, consegues criar esta ligação com os convidados? Como é que fazes com que as pessoas se abram? No fundo, as pessoas só precisam de se sentir seguras e só precisas de criar este ambiente de segurança. Quando tu estás a criar este ambiente de segurança e quando as pessoas percebem que tu estás genuinamente interessada nelas, isto vai fazer com que haja uma boa entrevista, ok? Então, para criares um ambiente de segurança, primeiro, escuta ativa, estar mesmo a ouvir de verdade, não é estar a pensar na próxima pergunta, mas é estar a ouvir, porque quando estás a ouvir, muitas vezes o guião não interessa, interessa sim aprofundar aquele assunto ou outro. Depois, é validar aquilo que as pessoas estão a dizer, mas não é estar a dar graxa, não é bajular, ok? Não é dizer, que resposta incrível. Não! Olha, aquilo que disseste sobre X fez-me pensar em Y. Podes continuar a desenvolver? Ou, faz muito sentido para mim, olha, nunca tinha pensado sobre isto. E isto realmente é algo que é importante. E depois, tens de lembrar que a entrevista não é um interrogatório, ok? A ideia é que haja ali uma reciprocidade, uma ligação que se vai aprofundando com a conversa, ok? E lembra-te sempre de fazer uma conversa de circunstância, de receber bem o convidado. Lembra-te também de poderes fazer uma boa apresentação do convidado, em que o convidado se sinta visto, que se sinta que é importante para ti tê-lo ali. E depois, quando a gravação termina, envia-lhe uma mensagem a agradecer, a falar sobre algum assunto específico que tenha acontecido e explica-lhe algo concreto. E isto sim vai fazer com que a relação seja reforçada e que aumente a probabilidade do próprio convidado querer partilhar o episódio. Que no fundo é esta a intenção sempre que nós queremos, não é? É que o nosso convidado partilhe. E no momento da publicação, ou se for necessário um pouco antes, partilha com o teu convidado a entrevista, porque também é simpático. É simpático fazer isso e, mais uma vez, é uma forma de agradecimento, ok? Então, um pouco daquilo que eu estou a partilhar contigo faz parte do meu método, daquilo que eu partilho no programa Podcast de Entrevista. E o programa Podcast de Entrevista, aquilo que eu partilhei hoje, é apenas uma pontinha do iceberg. No fundo, ali vais ter a estrutura completa, os guiões de entrevista, como é que tu adaptas, como é que fazes os convites, tudo isso para poderes criar o teu podcast de entrevista com mais confiança. As inscrições continuam abertas esta semana e o link está na descrição deste episódio e também no Instagram. Se tens andado, no fundo, a adiar o teu podcast de entrevista, esta é a semana para decidires e começares este segundo semestre da melhor forma. Do meu lado, o que eu tenho a dizer é que chega de adiar, está na hora de avançar. Conto contigo? Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schmack!